Ok, pessoal, antes, deixe-me só tomar umas informações aqui com vocês, passar umas informações. A aula de revisão é um ponto para quem participar. Como é extra? É um ponto extra. Quem não conseguiu estar aqui, não tem como fazer nenhum tipo de atividade. Se for atividade, trabalhos, as apresentações, tudo isso nós podemos considerar diante da situação, da necessidade, ver o que pode ser feito pelos alunos, tá? Mas isso daqui não vai prejudicar vocês. Ademais, a aula também está a aula é gravada, de modo que quem não está aqui pode ter acesso à gravação, tá? A questão realmente aqui é o ponto de participação, porque é um estímulo, né, para vocês que estão aqui, para vocês participarem, porque também vocês podem tirar dúvida, vocês podem fazer perguntas que são pertinentes e às vezes ajudam os outros colegas. É nesse sentido, é um ponto extra que eu dou considerando tudo isso, tá ok? Então, deixe-me aqui compartilhar. Então, vamos lá para a nossa aulinha de revisão. Aqui na nossa aula de revisão, eu coloquei 3 questões. Na nossa prova, serão 6 questões e eu fiz diferente. Eu fiz assim, 5 questões valendo 8 décimos, ao invés de ser 6 questões valendo 1 ponto, serão 5 questões valendo 8 décimos e a última questão, que é a produção textual, vai valer 2 pontos. Por quê? Porque eu quero que vocês escrevam com mais responsabilidade, aquela preocupação que nós estamos em relação a vocês já estarem no terceiro período, para escrever com mais calma, com mais observação no que está sendo escrito. E como eu sei que a escrita dá mais trabalho nesse sentido, eu quero valorizar. E também eu quero que vocês se sintam estimulados a escrever. Por isso que eu deixei valendo 2 pontos. As outras questões vão valer 8 décimos. São questões parecidas com essa. Teremos uma questão daquela que eu coloco 2 quadros ali, um quadro de conceitos, o outro quadro dos nomes que vocês vão apresentar, que estão caracterizados aos conceitos, então vocês vão apresentar por meio de número, e ali nas opções de A a E, vocês vão dizer qual é a sequência que segue, né, de cima para baixo. Então, é essa mesma, igual às outras provas que nós já tivemos, que vocês conhecem, tá? A gente vai falar de barroco e arcadismo, lembrando, sobretudo, que vai cair aquilo que a gente estudou. Eu coloquei no material teórico de vocês informações a mais, mas vai ser cobrado tudo que foi gravado em aula ou trabalhado nos Meets ao vivo. Então, se a gente for falar de barroco, a gente vai falar de Gregório, com certeza a gente vai falar da carta também de Pero Vaz de Caminha, aquilo que a gente conversou, trabalhou, e daquele conceito da literatura, né, do século ali 17, de tudo como se deu a partir da invasão, dos colonizadores aqui dentro do nosso país, aquilo que a gente conversou, e arcadismo. E quando a gente fala de arcadismo, aí a gente precisa lembrar de Cláudio, né, Antônio, que nós conversamos bastante, e também de Tomás Antônio Gonzaga, né? São esses que nós trabalhamos mais e que vão cair na prova. Então, é mesmo nesse sentido as questões, tá? Então, vamos lá. Questão 1. Os poemas de Gregório de Matos, poeta do período barroco brasileiro, apresentam características marcantes e explicitam o contexto histórico-cultural de sua época. Assinale a alternativa que melhor caracteriza o conjunto da obra poética do autor, aquilo que melhor caracteriza. Então, eu acredito que é um tipo de questão, gente, que jamais vocês vão errar, até porque nós estamos com as informações todas fresquinhas, né? Por meio das 2 últimas aulas que trabalhamos os poemas de Gregório. Então, nós temos aqui a opção de A a E. Leiam essas opções e digam para mim qual é a alternativa correta. Letra B, professor. Letra B. Letra B. Nossa, vocês leem rápido, hein? Letra B. Olha aqui, vamos lá. Professora, tinha essa questão lá no portal. Ah, Eu li o material. Porém, é outra, se eu não me engano, enfim, a mesma coisa. Não é tão a mesma coisa, não. Tá diferente. Algumas coisas também, também. Eu acho que o que muda é a letra. Palavras diferentes.
Algumas coisas eu mudei. E a letra também, eu acho que não é a letra B lá, se a minha mente não está falhando. Não, lá não é a letra B, lá é a letra C. Porém, como foi falado muito, né, sobre as críticas sociais e religiosas, satiras, aí a gente já mata a pau, como a Algumas coisas eu mudei. E aqui, por exemplo, a letra E, né, eu refiz essa opção que a produção poética de Gregório apresenta estritamente críticas aos burgueses da época, pois eles exploravam os menos favorecidos socialmente. Eu coloquei essa daqui pensando numa pegadinha, tá? Porque ele não é estritamente, tudo que tiver estritamente, apenas, né? Vocês fiquem atentos. Muito Tudo isso aí, até para concurso, vocês fiquem atentos, porque nada é assim, né? Os extremos. Mas na poesia gregoriana, ela apresenta mesmo essa crítica aos burgueses, mas não só apenas a eles. Apresenta também aos que são injustiçados. Ele critica gregos e troianos, ele critica rico e pobre, ele critica escravizados e escravizador. Gregório critica tudo. Tudo. E é por isso que ele é considerado, chamado boca do inferno, porque ele sai jogando, né, as coisas dele para todo mundo e fala daquele jeito que a gente já sabe como é que ele fala. Então, a questão correta é a letra B. Então, vamos para a questão 2. Lê o soneto a seguir, de Cláudio Manuel da Costa, para responder a questão 2. Este é o rio, a montanha é esta. Estes os troncos, estes os rochedos. São estes ainda os mesmos arvoredos. Esta é a mesma rústica floresta. Tudo cheio de horror se manifesta. Rio, montanha, troncos e penedos, que de amor nos suavíssimos enredos foi cena alegre e urna já furtada. Or, quão lembrado estou de haver subido aquele monte e às vezes que baixando deixei do pranto o vale umedecido. Tudo, tudo, tudo me está a memória retratando, que da mesma saudade o infame ruído vem as mortas espécies despertando. Após a leitura do soneto de Cláudio Manuel da Costa, marque a alternativa correta. Então, nós temos aqui, letra A. O soneto apresenta apenas aspectos de sentimento humano. O eu poético é totalmente indiferente à natureza. B. No soneto, o amor é abordado de uma forma universal, apresentado como sentimento a que todos os homens estão vulneráveis e por isso sofrem solitariamente. B. Os dois quartetos, versos de 1 a 8, relacionam a natureza com a alegria e a tristeza do eu poético. Esse fato é explicitado no verso 8. Abre aspas. Foi cena alegre e urna é já funesta. Fecha aspas. A mesma natureza reflete em momentos sucessivos a alegria e a dor amorosa do eu poético. D. O conflito central do eu poético gira em torno da segurança quanto à sua capacidade de amar e de ser amado. O verso, entre aspas, tudo cheio de horror se manifesta, apresentador do eu poético por ter sido abandonado. Vocês querem que eu volte o poema?
Vejam aqui qual é a opção. E aí, pessoal? Eu acredito que letra C, professora. E aí, gente, quem mais? Eu estou na dúvida entre a C e a E. Porque o verso tudo cheio de horror manifesta, né? Representa a dor do eu poético, sendo abandonado. Eu vou de C também. Aqui nós temos também a proposta um outro desafio que é analisarmos, não é, poema. Isso envolve a interpretação textual em todos os sentidos, não é? Mas, sobretudo, a analisar essa questão mesmo de se debruçar na poesia, olhar. Claro, gente, que tem poemas que são dificílimos, tá? Dificílimos de entender. Alguns de Gregório, como vocês falaram, são poemas realmente difíceis e exigem muito tempo, muito cuidado para estas reflexões, mas aqui nós trabalhamos até nas aulas esse poema, eu coloquei, né, a propósito, mas esse olhar cuidadoso. Eu poderia também pensar que poderia ser a letra E, mas ele não foi abandonado. Aqui, a poesia, ela é retratada... Peraí, tá? Aqui, a poesia, ela é retratada, gente, dentro, né, dessa inquietação, mas, sobretudo, gente, uma coisa que é muito característico, né, do arcadismo, que é esse acesso, essa coisa do homem alinhado ali com a natureza, né? Tudo muito ali próximo, tudo muito ali tentando trazer essa conexão do homem com as coisas ao seu redor e, sobretudo, a natureza. Mas aqui há uma melancolia muito forte também nesse poema. E Manuel, o Cláudio Manuel da Costa, ele é considerado um poeta, mesmo Árcade, um poeta do arcadismo, mas ele tem algumas coisas, sabe, daquela inquietação barroca. Ele ainda apresenta, embora seja do arcadismo, ele ainda apresenta essas inquietações barrocas. Então, a alternativa C fala que os dois, né, quarteto de 1 a 8, relacionam a natureza com alegria e tristeza. A alegria e a tristeza do eu poético. Então, essa coisa que a gente encontra ali no barroco, né? A tristeza, a alegria, o bem e o mal, as inquietações mesmo ali do ser humano. Tem esses resquícios, tá? Mas aqui a gente tem um contato muito forte, né, com essa questão da natureza. Esse fato é explicitado no verso 8. Foi cena alegre e urna é já no festa. Perdão, funesta. A mesma natureza reflete em momentos sucessivos a alegria e a dor amorosa do eu poético. Por que não é a letra E? Porque nós não temos nenhuma garantia dele ter sido abandonado, mas sim desse amor ter morrido, mas não foi um abandono. Se perdeu o amor, mas não por abandono. A gente vai ter que dar um passo a mais também, né? Por quê? Essa preocupação de estar preparando vocês para a vida. Então, leiam com muito cuidado, tá? As questões. Vejam bem ali o que está querendo, nas entrelinhas, apresentar. Como, por exemplo, a letra A aqui, ó. O soneto apresenta apenas, gente. Nunca. Toda vez que tiver essas palavras, você já sabe que a questão está errada, tá? Aspectos do sentimento humano. O eu poético é totalmente indiferente à natureza. Então, não tem como, não é? Não é mesmo. A letra B, no soneto, o amor é abordado de uma forma universal, apresentado como um sentimento a que todos os homens estão vulneráveis e por isso sofrem solitariamente. Gente, estava tudo certo, não é? Mas sofre solitariamente? Não, ele não está só aqui, pode ter ficado só, não está só. E isso também não é a máxima, que todos os homens
sofrem, estão vulneráveis e sofrem solitariamente. Isso não existe, Então, esse extremismo, essas questões, isso não é real. Se fosse até dentro da característica da poesia, do autor, mas é abordado o amor de uma forma universal. Então, aqui eu estou trazendo, né, um extremismo muito grande para a alternativa. O conflito central do eu poético gira em torno da insegurança quanto à sua capacidade de amar e ser amado. Não, né, gente? Isso aqui é totalmente descartado. Não é sobre isso que o poema fala, né? O poema fala desse contato com a natureza, alinhado a essa beleza que ali transmite o amor e que um dia vai, né? Essa amada morre e se perde. Tudo isso, assim como algumas coisas, né, da própria natureza, que com o tempo vai também se perdendo e não fica-se para sempre, né, como tudo na vida. Alguma dúvida? Sim ou não? Não. Então, vamos seguir. Aqui, ó, questão 3. É um modelo da questão 6, tá? Só não é sobre isso, mas é nesse sentido. A literatura apresenta marcas importantes na história de um país. Por isso, as escolas literárias apresentam características sociais, culturais e estéticas de determinada época. Explicite de forma sucinta suas reflexões acerca do que estudamos sobre barroco e arcadismo. Apresente as principais características de ambas as escolas literárias e, por favor, não deixe de argumentá-las. Eu sei que aqui nós não temos tempo suficiente para um texto escrito, poderíamos até tentar, né? Mas são quase 22 horas, eu vou parar de apresentar e vou ficar aí com vocês. Nós não temos tempo suficiente, mas eu queria ouvir de vocês, oralmente, essas principais características que se tem no barroco e no arcadismo, tá? Aqui na oralidade, por ser oralidade, tem as marcas dela. Então, às vezes, nós falamos de modo objetivo, às vezes falamos diretamente, mas entendam que a escrita é diferente. Então, na escrita, nós precisamos atribuir sentido às informações, atribuir clareza. Então, diante do que é apresentado, né, gente, ali no enunciado da questão, vocês podem retomar ali o enunciado, que nós estudamos sobre o barroco e o arcadismo. Diante do que nós estudamos, é possível apresentar características dessas escolas literárias no que diz respeito ao arcadismo, isso, barroco, isso, por quê, e assim, esse porquê, opôs, atribui sentido, tá, gente? Só para vocês não apresentarem característica, como, por exemplo, o barroco é o conflito, né? A questão ali do bem, do mal, tudo aquilo ali, ou o arcadismo vem com esse trabalho do homem, a harmonia com a natureza, totalmente contrário do que é o barroco. Mas por que a gente atribui sentido às informações? Pensando nisso, eu coloquei na rota uma espécie de mapa mental, que é um resumo, tá, do que nós estudamos no barroco, e um resumo do que nós estudamos no arcadismo, tá? Porque reler tudo, ou ir ler todo o material teórico para a prova, às vezes vocês não têm esse tempo todo, mas se vocês assistiram às aulas, tá? Responder as atividades, ao olhar aquela espécie de resumo que eu botei nos 2 quadros, vocês vão lembrar. E aí vocês tomam nota, porque eu já estou avisando que na prova vai ter um tipo de questão assim, tá? Que vocês vão precisar distinguir a característica de barroco e arcadismo, tá bom? Suzane, pode falar. Prof. É justamente essa situação do barroco, porque esse poema que as meninas tinham escolhido, né? Então, assim, ele foi um desafio para mim, para entender ele. A Miriam, ela tinha até comentado no grupo, né? Porque a visão dela é uma visão diferente da minha, como eu entendi ali daquele texto. Ele estava fazendo uma crítica, ali existia um dualismo ali, o que estava acontecendo. Ele mostrava, falava do Pedro Álvares, né? Que ele veio, ele era a monarquia, ele tinha o poder, a roupa, né? A maquiagem, mas ele estava no Brasil, ele estava desfrutando do que tinha, mas ele era uma pessoa
como nós somos. E a Miriam, ela teve essa visão do amigo que ele perdeu, do amigo que se foi, da despedida que aconteceu. E a minha visão, como estava acontecendo ali, é como se fosse entre a fé e a razão, era ali o bem e o mal que estava acontecendo, aquele conflito que eu vi, então eu não estava conseguindo ver essa visão. Foi por isso que eu tive aquela confusão, porque é um poema que fala um romance. Mas aonde a parte do romance que eu posso caracterizar? Porque o romance ela veio depois, não foi, professora, do barroco? Uhum, sim. Não, o que ficou confuso ali quando você falou é por que se era um romance, por que o poema é considerado um romance. E aí, a consideração de o poema ser considerado um romance é justamente por conta das características que se tem no romance, tempo, espaço, narrador, personagem, por isso, assim, que se caracteriza. Pelo menos para mim foi isso que não ficou muito claro, né, quando você falou, por isso que eu fiz questão de comentar. Mas eu não sei se foi essa a sua dúvida. Às vezes eu pensei que era. Sim, professora, porque a linguagem dele foi muito dramática, né? Então, assim, ele ofuscou muito ali, como se fosse você partir um corpo em pedaços, colocar na salmoura, o pé que era fedido, o bafo que acorda, ele fede. Então, ele foi muito crítico em cima disso daí da sociedade. Então, assim, como estava ali como romantismo, eu não consegui visualizar ali como romantismo. Eu vi mais uma névoa negra ali, era como se uma disputa que ele estava ali criticando e mostrando em relação à maquiagem, né? Que ele tinha falado, a maquiagem é perfeita, a roupa é perfeita, mas por trás daquela maquiagem não tem o caráter, então ele é falso. Essa característica que você falou do romantismo, você que chegou a essa reflexão ou as análises do que vocês fizeram acerca do poema dizia isso? Professora, eu olhei por mim. Eu não consigo pesquisar sobre... Eu não sei utilizar chat de GPT, eu não sei nada disso. Então, assim, eu só pego o seguinte... Porque quando tem o poema lá, tem um significado bem baixo, tem um significado de cada palavra. Então, eu fui no significado de cada palavra para me entender o que era aquilo dali. Então, foi a minha visão. E a Miriam, ela já olhou por outro lado, tanto que eu fiquei assim, reflexiva. Será que eu estava correta? Estava errado? Então, assim, é uma coisa que complementou, porque eu ainda estou nesse embate ainda do romantismo, que eu não consegui visualizar a parte que a Miriam estava debatendo. Mas a característica é apenas, pelo menos o que eu considero daquele poema, apenas nesse sentido, não dos aspectos todos do que a escola apresenta, tá? Do que o romantismo apresenta. Além de sentimento, né, professora? De romantismo que a gente pensa de relacionamento. O romantismo na estrutura, nas expressões. Isso, exatamente. A gente conseguiu. Só que tem um outro ponto, né, também, que quando a gente trabalha em grupo, é sobre isso, sobre respeitar o entendimento e o espaço do outro, né? E deixar a pessoa, para a gente não... Nós colocamos lá, né, igual ela colocou, a Miriam foi orientando, não, eu entendo assim, a análise foi assim, mas não é sobre abrir a cabeça de uma pessoa ou então dizer para ela, não, o que eu penso está certo, né? É sobre isso, sobre o diálogo e a discussão, para a gente ver se a gente chega num consenso. Foi isso que me ajudou a pensar próximo. mais, professora, onde foi que eu estava falhando ali para observar mais a análise crítica desse poema, porque eu achei bem difícil ele. Mas tem uma coisa também, gente, nunca a gente consegue chegar em um consenso em relação às análises críticas, porque eu tenho uma análise, você tem outra, tem algo que me chama mais atenção, e às vezes não chamou tanto um aspecto, às vezes um parágrafo, ou, no caso, um fragmento ali, um verso, pode ser que me apresente tais e tais leituras, desde que isso não seja, gente, um disparate, né? Algo que faça-se... Por exemplo, a semana passada houve um comentário em relação a um poema que eu queria até comentar, assim, mas não preferi não. Que foi comentado que o poema, que ele
foi comentado sobre era aquele poema que falava sobre a saudade da Bahia. Como nós estávamos muito, gente, corrida em relação ao tempo, eu preferi para falar para depois, tá vendo? Quando a gente não fala, a gente esquece. E eu também não falei. Alguém do grupo falou desse poema, alguém comentou que ele falava, né, dessa saudade da Bahia, uma coisa assim, como se, da forma que a pessoa falou, não lembro da fala exatamente, a forma como a pessoa falou, era como se ele morasse na Bahia e tivesse essa saudade estando lá, mas ele foi exilado, gente. Então, é por isso que a gente não pode só ler um poema, nós precisamos pesquisar o autor. Então, ele saiu, gente, da Bahia para não ser assassinado mesmo, por não ser assassinado, porque ele mexia com todo mundo e mexia com gente grande, claro, né? E aí, gente, ele foi morar fora, depois voltou e foi morar em Recife, onde ele mesmo diz que em Recife ele foi muito bem recebido, foi bem diferente a forma, mesmo dizendo ele, mas não foi bem assim, mas enfim, dizendo ele que ele continuava a fazer o que fazia, escrever da mesma forma que escrevia, mas não foi bem assim. Então, assim, ele apresentou essa saudade da Bahia, porque ele estava longe mesmo da cidade. Ele estava longe. O poema não garantia essa informação. Então, quem falou essa informação não quer dizer que a pessoa estava errada. Só que, para entender o poema, precisava ir um pouco mais além, que era entender o contexto do que estava acontecendo na época. Tá, ok? Aí a gente também estudou lá atrás que necessariamente o eu poético, ele não vai falar da própria realidade dele. Não vai. Mas a gente sabe, gente, que existe resquício dentro de uma escrita poética do tempo, do contexto histórico, social e de algumas angústias e aflições. E quando a gente fala de Gregório de Matos, que era uma poesia de denúncia social, uma poesia de crítica social, não tinha como, né? Ele não se envolver com a escrita. O eu poético está totalmente afastado dali. Então, se a gente faz essas reflexões, às vezes dá mais resposta. Mas, às vezes, o poema em si, unicamente o poema em si, não dão todas as respostas, precisam reflexões outras, que às vezes uma leitura só não é possível, às vezes precisa conversar mais, precisa se refletir mais, porque às vezes ali tem muita coisa profunda, às vezes em um único verso, que tem muita coisa ali, e que às vezes não deu tempo de fazermos essas reflexões tão profundas assim. Às vezes não deu tempo mesmo, mas que o que passa para mim, obrigatoriamente, não passa para outra, desde que seja no mesmo sentido, né? Então, esse poema aqui, o poema está falando sobre saudade. Eu digo, não, o poema está falando sobre o problema na camada de ozônio, uma coisa que não tem nada a ver aí, não tem lógica. Mas, se eu apresento ideias claras do poema, mas ele trouxe um rebuscamento estético tão assim voltado para essa questão mesmo disso, né, da própria estética, é o que mais me chamou a atenção. Entretanto, para outros, né, como o poema do grupo de Késia, eu penso que foi Késia, aquilo lá, o olhar cuidadoso de ver que ele terminou com todos, né, as últimas sílabas ali, né, dos últimos versos de cada estrofe. É um rebuscamento estético que o autor apresentou na intenção mesmo, né, de brincar, não apenas com as palavras, mas de mostrar que quem tem uma atenção à leitura cuidadosa está vendo tudo aquilo. E, por fim, aquele botãozinho que ele já tinha ligado, né, quando ele falou mesmo ali das questões das tripas. Né? Então, a gente vai lendo, e é claro, gente, quanto mais a gente lê sobre um determinado autor, mais intimidade a gente vai criando com a ideia do que ele propõe ali em relação à própria escrita. Então, por isso que eu digo para vocês que muita coisa que tem na internet que o povo diz que é de Clarice, eu sei que não é. Muita coisa que tem na internet que o povo diz que é de Veríssimo, eu sempre, não é porque Veríssimo partiu agora, eu sempre soube que não era, porque a gente conhece a forma da escrita dos autores. E aí deixam as marcas, né? A escrita machadiana é dessa forma, a escrita freiriana é dessa forma, e a gente vai atribuindo sentido, mas criando intimidade com a escrita desses autores. Mas, voltando para a história do Barroco,
Vocês apontem aí, né, o que seria de característico do barroco e do arcadismo que vocês poderiam responder numa questão dessa na prova. Que é o que pede ali para vocês explicitarem de forma sucinta, né, características do barroco e do arcadismo, né, das duas escolas, e também não só apresentar, mas também argumentar, atribuir sentido às informações. O que é que vocês me dizem? Um de cada vez, porque senão, e se demorar, a gente fica demorando aqui, né, gente? Não tem necessidade a gente demorar mais do que já estamos. Não querem tentar? Professora, assim, eu não me lembro muito, mas a questão do barroco é mais uma questão de conflitos, né, de críticas, a críticas sociais, e o arcadismo é uma coisa mais, assim, tranquila, mais equilíbrio, mais contato com a natureza. Eu não me lembro muito bem, eu vou ler ainda para ver o que eu vou responder nessa prova. Professora, Pode falar. O barroco, ele tem muito essa contradição, essa dualidade, ele tem esse conflito de espírito, de pecado, de perdão, essas coisas assim. Sim. E com muita força, né? Muita força até. Deixe-me aqui mostrar para vocês do que eu disse que eu tinha feito para vocês. E o arcadismo, né, como a colega já colocou bem aí, retrata muito isso, a simplicidade, a naturalidade, a questão da natureza, a questão religiosa, né? Como, por exemplo, a vida no campo, a relação que tem entre o homem e a própria natureza, a valorização do bom senso e a idealização da vida rural no tocante também a essa preservação, né? Isso. E que por muitas vezes representa isso, o refúgio do mundo para algo bom, que é a natureza nesse sentido. E aí a gente também tem aí um conflito, né, religioso que rege, digamos assim, a orquestra de um e de outro. Vocês estão vendo aqui o material que eu estou compartilhando? Sim, professor. Eu botei aqui, nesse conteúdo para estudamos a literatura de informação e a literatura jesuítica, destacamos a carta de Pero Vaz de Caminha e a poesia de Padre José de Anchieta. Vimos aspectos da vida e da obra de dois escritores barrocos, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Por fim, analisamos aspectos líricos, amorosos e religiosos e satíricos da obra de Gregório de Matos. Para melhor compreensão desse conteúdo, apresentamos um resumo no quadro a seguir. Então, aqui, a literatura informativa é todo aquele início, né, quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, sobre o Brasil, né, para os europeus, ficou aqui. Para os europeus, aí a carta, relatórios, documentos, a carta de Pero Vaz de Caminha, informativa geral. Aqui, a informativa geral, né, aquelas informações gerais que dá sobre a característica a partir ali do século XVII, e o teatro, né, quando a gente fala da literatura jesuítica, e o teatro do Padre José de Anchieta. E aqui eu tenho o barroco, arte da Contra-Reforma, e aqui nós temos o conflito entre o corpo e a alma, forma conturbada, tema, o fluir do tempo, e aqui eu tenho um aspecto do Padre Antônio Vieira nos sermões e Gregório de Matos, né, com a poesia lírico-religiosa e a poesia lírica e satírica. Então, aqui dentro nós temos essas características, né, que são muito importantes, né, de vocês, quando vocês pensarem no barroco, aqui vocês olham bem isso aqui, gente, que consegue realmente
trazer esse sentido, né? Então, quando eu falo da arte da Contra-Reforma, eu lembro ali das questões mesmo da igreja, porque antes era teocentrismo, né? Deus no centro, tudo ali que a gente viu, que a gente estudou, depois vem mudando isso, esse contexto, aí vem o conflito por conta do quê? Das intelectualidades. Vocês lembram quando a gente estudou a questão ali que começou a colocar em prova, será isso mesmo? Se não era, se Deus estava realmente no centro de todas as coisas, querendo trazer luz da ciência para explicar aquelas questões, né? Então, assim, eu vou atribuindo sentido quando eu faço as reflexões. Estudamos o arcadismo e suas relações com o contexto sócio-histórico, suas características e seus principais representantes. Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, tá? Na poesia lírica. Basílio da Gama e Santa Rita Durão na poesia épica. Basílio da Gama e Santa Rita Durão eu não vou cobrar, tá? Porque eu falei muito mais de Cláudio Manuel e de Antônio Gonzaga com vocês. Para melhor compreensão desse conteúdo, apresentamos um quadro, né, a seguir com esquema didático. Então, nós temos aqui, ó, a característica do arcadismo, ó, racionalismo. Aqui já não tinha mesmo nada de Deus no centro, porque aqui a gente tem o período iluminista. E aí, quando eu falo desse período que influenciou, né, dentro do arcadismo, é justamente o período que nós tivemos lá a Revolução Francesa, alguns acontecimentos no mundo, como a independência dos Estados Unidos, e aqui a Inconfidência Mineira. Então, foram acontecimentos mesmo que já via-se como era de fato as questões, que aquilo que precisava ser mudado, que precisava, assim, era algo muito mais concreto, aprazível do que o barroco, tá? Então, a busca da simplicidade, nós temos aqui imitação dos clássicos, que eu falo para vocês, como eu falei nas aulas, que essa imitação não é dita, né, assim, de fazer igual, mas de motivar-se pelo sentido que aquilo queria representar, né, o resultado que aquilo se tinha depois de representado na sociedade. Não a imitação por si, mas a imitação do sentido que pretendia com a continuação desses clássicos, a característica mesmo dos poemas de Manuel da Costa e também de Tomás Antônio Gonzaga, que vem, né, algumas coisas ali que a gente vê de escritores portugueses, né? Aquela forma de escrita, mas por quê? Porque aquilo deu um resultado na sociedade em Portugal, então pretendia-se que fosse aqui. Não é uma imitação só por imitar. Então, tem o retorno à natureza, o pastoralismo, aquela coisa mesmo dos textos, né? Ele tem até aquela sequência que parece parábolas, né? Parece sermões bíblicos, bucólicos, o amor galante. Pouquíssimo se vê aqui, né, gente, desse amor, alguma coisa na poesia de Tomás Antônio Gonzaga, a gente vê ainda um pouco mais de ousadia, sugerindo a ato sexual, mas é um amor galante, o surgimento das academias, né, e por isso os intelectuais, aqui se deu o maior manifesto dos intelectuais da época, né, justamente em Inconfidência Mineira, que todos eles estavam envolvidos, e Cláudio Manuel, que cometeu suicídio por desgosto do que tudo tinha acontecido ali dentro da Inconfidência, decorrência da atividade mineradora. Aqui o açúcar, né? O açúcar deixou de ter aquela importância como o ouro branco que era, e aí já estava perdendo-se, né, gente, esse contexto de comercializar, de trazer dinheiro para o país. Aí descobriu o ouro de Minas, e aí junto com o ouro vem tudo, não é? A característica mineira de tudo, ali o contexto, a aparição de como as questões mesmo ali da própria cidade, de como eram as igrejas, de tudo aquilo, a influência dessa igreja dentro da sociedade. Então, não é só as minas de ouro, mas todo o contexto histórico, cultural e arquitetônico de Minas, né, que estava muito latente nessa época. E a relação com a Inconfidência Mineira, que isso aqui é importantíssimo, tá, gente? Importantíssimo. E não esqueçam, né, do período
Não esqueçam do período iluminista, tá? Que conseguiu, em todos os lugares, como a Revolução Francesa conseguiu resultado, ali a independência dos Estados Unidos, tudo teve resultado, e aqui, lamentavelmente, se deu com a morte terrível de Tiradentes, que não foi apenas, né, não foi apenas a morte do estrangulamento ali da forca, o corpo dele foi esquartejado, espalhado para servir como exemplo, então foi uma coisa horrível, não é à toa que é feriado no dia 21 de abril, é uma medida de reparo, porque foi algo horrível, e ele era o único pobre ali, né? O único pobre dos grupos ali, dos intelectuais, e a gente sabe muito bem o que aconteceu, por conta, né, de tanta coisa feia que já aconteceu no nosso país, não é? A Inconfidência Mineira, o resultado dela foi uma delas, né? E de querer calar, como sempre, tentar calar nossas vozes, né? Tentar nos calar, né? Deixa-me... Eu penso, gente, que é isso. Vocês têm alguma dúvida em relação à prova? Alguma questão que vocês querem colocar em questionamento? Claro que vocês podem colocar lá também no grupo, tá bom? Se tiver alguma necessidade, vocês podem colocar lá. Mas aqui, diante disso, eu pensei ser sucinta, porque eu realmente fiquei com medo do horário, de comprometer, e eu desejo para vocês uma semana de estudo excelente, que na semana que vem nós não temos aula, vocês vão estudar, se preparar para a prova. A minha está facílima, não tem nenhum problema. Se preocupe com as provas mais difíceis.